Então vamos lá, gente. Boa noite, né? Para mais uma edição do Pode Prosear, o podcast da Folha Uberaba. Já pedindo para você se inscrever no canal. Quem ainda não se inscreveu, vai se inscrever aí. Aproveita, porque tem muito assunto legal. E hoje a gente tem um assunto aqui que vai render. Eu sei que muita gente já deve ter visto falar desse assunto em vários lugares. A gente está recebendo aqui hoje, né, o presidente do Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba, que é o CONFAL, e superintendente de planejamento urbano da CEPLAN, Luiz Mário Molinar. Isso mesmo. Luiz Mário, eu queria que você aproveitasse, desse o seu boa noite para a turma que vai acompanhar a gente aí depois no podcast, e também aproveitasse já e falasse um pouquinho já sobre você, né? Chegou aí essa questão do cargo que você está hoje, presidente do conselho, essa questão toda. Certo, eu sou muito bom, boa noite a todo mundo, muito obrigado pelo convite. Eu sou arquiteto urbanista, né? Tenho especialização em restauração e de bens arquitetônicos. Vim convidado para atuar nessa gestão na área de planejamento urbano também, né? Porque sou urbanista de formação. E a gente vem desenvolvendo um trabalho na Secretaria de adequação dos loteamentos, alvarás, alvarás de habites e de construção. A gente também tem a parte diretriz da parte de loteamentos também. E nesse contexto todo a gente começou a fazer a revisão do plano diretor, né? E acabou que a gente teve algumas complicações na licitação e a gente acabou decidindo resolver pela própria prefeitura, e a gente montou uma equipe especializada para isso, com novos arquitetos e arquitetos urbanistas, e estamos desenvolvendo o trabalho da revisão do plano diretor também, junto com a atuação do CONFAL, né? Por eu estar nesse cargo de planejamento urbano, superintendente de planejamento urbano, a gente foi convidado a participar do CONFAL, e junto com todos os conselheiros. Então, a parte do conselho do terceiro setor e outra parte é da gestão pública. E nesse contexto todo a gente vem tratando vários assuntos relacionados aos bens inventariados e tombados, com muita, como é que eu vou dizer? Com muito jeito, com muito tato, tentando resguardar a nossa história do município, né? E todo esse conjunto arquitetônico que nós temos aqui no município de Uberaba e na cidade de Uberaba também. Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas, né? Tem gente que às vezes ele fala CONFAL e não sabe exatamente o que é. Eu queria que você falasse um pouco o que é o CONFAL, que eu sei que o CONFAL é amado por uns, odiado por outros. Com certeza. Então eu queria que você falasse um pouquinho o que é o CONFAL e qual que é a função do CONFAL para a gente poder começar a desenvolver essa prosa aqui. O CONFAL é um conselho, né, de técnicos, tanto na área de arquitetura, na parte de gestão, na parte da sociedade civil também, que a gente faz a curadoria dos imóveis inventariados e tombados, e também tem os imóveis que são tombados, que são materiais e imateriais, né? Os materiais são os que são físicos, né, com estrutura, são casas, elementos, obras de arte, quadros, indumentária. E a gente tem os que não são físicos, né? Que são a cultura popular, o folclore, as tradições regionais da cidade, a religiosidade da cidade. Nós temos tombado as casas de matriz africana, as casas espíritas, igrejas. Então faz todo esse conjunto que forma a sociedade uberabense. Essa questão do CONFAL, né? No caso, vocês trabalham, esse conselho, ele é formado, você falou, por pessoas da área de arquitetura, né, historiadores também, né? Historiadores, arquitetos, engenheiros. Trabalhar nesse sentido. Você falou agora, vamos falar um pouquinho em questão de patrimônio. Sim. Patrimônio material, todo mundo já entendeu mais ou menos, a gente vai entrar nessa seara daqui a pouco. Certo. Mas vamos falar do imaterial. Eu estava até ontem, quando a gente combinou de você vir aqui e tal, eu estava dando uma olhada em algumas questões sobre patrimônio imaterial. Sim. Né? E eu queria saber, então, a catira aqui, Sim. essa questão da viola, quais esses patrimônios imateriais aqui em Uberaba, tal, que a gente tem hoje, assim, que já estão... Sim, a gente tem a catira como principal, a gente tem a folia de reis, a gente tem as tradições da cultura africana, que são Moçambique, o Congo, né, essa cultura do reinado do Congo todo. A gente tem a religiosidade, que é o Chico Xavier também, que é muito importante nisso. E a gente tem outras representatividades, que aí são elementos regionais de comida, música, e nesse contexto todo que a gente tem esses elementos. Assim, e a gente, hoje em dia, na verdade, a gente só está inventariando e tombando quando a gente tem uma solicitação
ou do proprietário ou de uma associação, alguma entidade nesse sentido. Quando você fala assim, aí, essas questões todas já estão aí tombadas, né, esses materiais. E aí o que significa isso para as pessoas entenderem, para o cidadão entender, ó, o Congo, que a gente teve aí agora, no 3 de maio, 3 de maio. A gente tem... o que significa isso, ele ser tombado? O que é exatamente? Para a pessoa entender, para o cidadão lá da ponta entender. Sim, o que isso significa? Significa que essa cultura, que é uma cultura passada de pai para filho, é uma cultura que vem da formação das pessoas que formam o município, para ficar preservada e a gente manter uma identidade da cidade de Uberaba, né? Tem essa congada, tem a catira, que é uma dança, né? Com música, a viola também, como você falou naquela hora que eu até esqueci aqui de falar, a viola também, a orquestra de violas que nós temos. Então isso tudo preserva a nossa cultura, do regionalismo, do desenvolvimento do município, de toda essa composição que vem a ser a cultura, a religiosidade, como eu já disse antes, né? E isso tudo forma a nossa sociedade, num contexto geral, né? A gente sabe que... Só para simplificar melhor ainda, é a gente tentar manter, não se perder com o tempo, aquela cultura que é passada de boca a boca. Que a questão, por exemplo, a gente tem, né, os índios, né, os indígenas, né, Sim. Que tem uma cultura que era passada dessa forma, né, e hoje muitos, inclusive hoje, já perderam, né, porque só ficaram poucos, hoje alguns extintos, né. Isso. Então, assim, é importante essa preservação disso, até para essas gerações mais novas que não conhecem. E aí a gente entra na questão dessa questão do patrimônio material. Sim. Uberaba tem vários locais aí que a gente vê, né, no centro da cidade, a gente tem o prédio da Câmara Municipal, tem aqueles casarões, onde é a Fundação Cultural, inclusive, né? Sim. Tem outros casarões também, tem a Casa do Artesão, acho que também, a Casa do Artesão também é. E a gente tem vários outros ali. Eu queria que você falasse um pouco um pouco da história desses... Por que eu estou te perguntando dessa forma? Porque é o seguinte... a gente sabe que a cultura e o capital nem sempre andam juntos, né? E eu já vi algumas pessoas, até expoentes da sociedade, falarem, eu acho absurdo ficar preservando esses casarões, essas casas velhas, tal, não sei o quê, tá perdendo a chance de ter um investimento disso, daquilo, não sei o quê. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão para as pessoas entenderem a importância de manter esses casarões, de manter aquilo ali vivo, para a história, por exemplo, para as crianças que estão vindo agora, né, para essa molecada que está vindo agora, que é uma geração totalmente que não sabe nada da história de Uberaba, conhecer a história de Uberaba. Até o Cássio Facuri esteve aqui, eu comentei com ele de um projeto que a gente falou há muitos anos com a turma lá do Arquivo Público, tomando uma cerveja, de colocar plaquinhas nos ônibus explicando quem foi Tristão de Castro, quem foi não sei o quê, para a pessoa que está andando no ônibus ali, que tem muita gente hoje que nem é daqui de Uberaba, não nasceu aqui, saber quem são essas figuras, né? E aí a gente falar também dessas questões, porque eu já vi gente comentar, como eu falei, não, fica preservando essas casas aí, essas coisas aí e tal, podia ali construir não sei o que, tá? E vai fazer uma farmácia lá, de certo, vai fazer um sei lá o que, né? Mas eu queria que você falasse então um pouquinho disso para as pessoas entenderem, para essas gerações novas, quanto importa isso. Eu vi você falando num programa, já tem uns dias, você falou inclusive da Praça do Grupo Brasil, a gente vai entrar na questão da visitação ao centro. Sim. E eu lembro que quando você falou daquele cinema que tinha na Praça do Grupo Brasil, eu lembro da minha mãe e do meu pai. Porque quando eu passeava com eles ali, minha tia morava na Henrique Dias, e minha mãe sempre passava, que saudade do cinema que tinha aqui, não sei o que, tal. Então, assim, agora essas gerações mais novas não vão saber nem que tem noção que ali tinha um cinema, né? Queria que você falasse um pouco da importância disso e desses casarões, desses prédios todos que a gente tem aí. Tá, a partir da década de 80, houve uma tentativa de preservação da nossa arquitetura, nossa cultura também, de certa forma. Esses casarões, eles têm uma relevância arquitetônica, que são etapas de desenvolvimento cultural e financeiro do município. E fora isso ainda, esses imóveis que são inventariados, muitas das vezes era o proprietário que morava nele, que era algum expoente da sociedade uberabense, algum político, alguma pessoa que teve relevância na formação do município de Uberaba. Então, aqui o que acontece? A gente preserva para a gente manter a história, para a gente entender como é que foi o desenvolvimento do município, né, financeiramente, principalmente, que ele tem vários ciclos econômicos dentro do próprio município, e a gente preservar a memória dessas pessoas que foram importantes dentro do município de Uberaba, né? Então, assim, a gente tem vários casarões inventariados e tombados, né, que
que contam etapas da nossa história. Até nessa composição do nosso roteiro Vivo Centro, a gente está tentando resgatar, né, o pertencimento da população, porque nesses 20 anos a cidade praticamente dobrou de tamanho, né? Então tem muita gente morar que não conhece a história da cidade, das ruas onde ela passa todo dia, daquele casario que está ali no centro da cidade, né? Então assim, a gente montou um roteiro circulando esses imóveis e a gente conta quem morou, por que ela foi inventariada ou por que é tombado. Então a gente fala tanto do estilo arquitetônico, da época, qual foi a data de execução, o porquê que aquela casa foi construída daquele jeito, qual que era o estilo de vida da população que morava naquela casa naquela época, né? Então a gente tenta trazer esse conhecimento dessa nova geração que está vindo aí, né? E até para os novos moradores que vêm habitar em Uberaba. Aqui a gente tem alguns prédios, eu queria te perguntar. A gente já falou da Câmara Municipal, já falou de algumas aí. Ali na Leopoldina a gente tem prédios também inventariados ou tombados? Na Leopoldina a gente tem do mercado, o mercado municipal, a Igreja Santa Rita, que não está na Leopoldina, mas está de frente, que ela é tombada mesmo pelo órgão federal, né? E o Correio, a gente tem um prédio, que é o prédio Cerradão ali, na Praça do Correio também, que ele é inventariado, foi a solicitação dos próprios moradores. É inventariado. Aí, qual que é a diferença do ser inventariado e ser tombado? Primeiro ele é inventariado, aí o tombamento... O inventário é uma etapa para o tombamento. Ele pode tanto acontecer, ou também como não. Porque o inventário a gente consegue preservar o imóvel, mas ele pode sofrer algumas alterações para adaptação, para poder um novo reuso, né? E o tombado não, ele tem que ser mantido como ele foi construído, com todas as suas características arquitetônicas, pinturas, afrescos e composição arquitetônica desse imóvel. Uhum. Ali na Praça do Castelo Branco, a gente tem aquela pracinha ali. Aquela pracinha é tombada, ela é inventariada, porque muito se falou, até na época eu trabalhava no Jornal de Uberaba, e a gente fez uma matéria lá, até porque uma pessoa estava desenvolvendo um trabalho de conclusão de curso na UFO, se não me engano, e falando sobre aquela pracinha, que ela pode ter sido, inclusive, ali pode ter alguma coisa de Niemeyer ali, alguma coisa assim. Aquilo ali é tombado, não é? Aquilo ali já foi inventariado? Tem alguma questão relacionada àquela pracinha? Aquela pracinha ela é inventariada, né? Ela tem a gente não conseguiu comprovar que é um projeto do Oscar Niemeyer, né? A gente sabe que o Colégio Castelo Branco ele é um projeto do Oscar Niemeyer, que foi desenvolvido pelo governo do estado, então tem algumas cidades que tem um tipo de colégio com aquela composição, mas aquela praça, a gente não tem um registro final que aquela praça é um projeto do Oscar Niemeyer. Então, assim, ela tem um estilo modernista, é um estilo que compõe uma composição histórica num trecho da cidade, faz composição com o colégio, né, que é da mesma época, mas a gente não tem essa comprovação, mas ela é inventariada. Igrejas de Uberaba, quais são as que são tombadas? Tombadas é só a Santa Rita. Só a Santa Rita? Só a Santa Rita. As outras são inventariadas. A Catedral, a Igreja da Abadia, São Domingos, a Santa Terezinha, né? São essas igrejas que estão inventariadas. Elas são inventariadas. Então, elas podem vir a ser. Elas são inventariadas. Tá, ali a gente tem essa questão, então, ali a gente tem Palácio do Bispo, tem ali também na Dom Eduardo, aquele que ali era o seminário, como é que é? Sim, Cúria, né? A Cúria, que é inventariada. O Marista ali, tal. O Palácio do Bispo é inventariado. O Marista. A gente tem aquele obelisco da Praça do Eduardo também, que é inventariado. A gente tem a Praça Rui Barbosa, que é inventariada. A gente tem a Santa Casa de Misericórdia. A gente agora foi solicitado pela direção do Uberaba Tênis Clube. Ele foi todo inventariado agora, por uma solicitação da própria direção. Nós temos a Capela Nossa Senhora das Dores, que é inventariada também, o Mercado Municipal. A gente tem a Biblioteca Municipal também. A Casa do Rosário, que é aquele prédio em frente, ali o Pátio da São Domingos também é inventariada. Uhum. A gente tem um chalé ali na Lauro Borges também, que é inventariado. Aí você falou agora da Lauro Borges. A Lauro Borges a gente tem... desculpa, eu ia falar da Lauro Borges, não, eu ia falar da Manuel Borges. Manuel Borges a gente tem ali alguns prédios, por exemplo, aquela questão do hotel, onde era um hotel ali, o Hotel Regina. Né, que está lá naquela situação tal. Qual que é a situação daquele prédio? Ele é um imóvel inventariado, que hoje ele é de herdeiros, então são várias famílias que são herdeiras daquele imóvel, e
ele tá no processo judicial até. Ele vai passar agora por uma vistoria técnica, por um arquiteto contratado pelo próprio tribunal, e aí nós vamos fazer uma análise daquele prédio, certo? Junto, depois a gente faz uma análise do CONFAL também, uma análise técnica, ver se o prédio tem estrutura, comporta, não tem nenhum problema de ruir, alguma coisa assim. Luiz, outro dia não, acho que foi o ano passado, o ano retrasado. Até fui procurado por uma pessoa falando daquela mata lá nos Estados Unidos, ali naquela região dos Estados Unidos, tem uma mata ali bem, Tem. né? E ali parece que iam fazer um loteamento, alguma coisa nesse sentido. E o pessoal estava muito revoltado. Inclusive até alguns ativistas aí, né? Colocaram, eu via algumas manifestações na página da Fundação Cultural, procurando o Confal. Cadê o Confal? Que não sei o que, o Confal está vendido, Confal isso, Confal aquilo, vai deixar acontecer e tal. Queria que você falasse um pouco sobre esse tema especificamente. O que aconteceu ali exatamente? Qual que é a situação? Pronto, aquela chácara, ela é inventariada, aquele casarão daquela chácara. Foi a mesma situação, aquilo foi uma herança, os herdeiros receberam aquela área, e aí essa área eles estavam tentando montar um loteamento lá. Não sabia se ia ser um loteamento vertical ou horizontal. Por uma ação civil, esse processo ele foi judicializado, ele está em análise judicial agora no momento, e então esse processo está completamente parado. A gente não tem nenhum posicionamento sobre ele, e enquanto ele estiver nessa situação, não tiver um posicionamento do juiz, se vai transformar aquilo no parque ou se vai liberar uma área para fazer loteamento ou não, mas o casarão ele é inventariado. Só que ele é particular, né? Então, assim, se por acaso os proprietários quiserem fazer um loteamento lá fora daquela mata, eles têm legalidade para isso, de certa forma, né? E a prefeitura ela não tem nenhuma condição de cuidar daquela área ainda, por enquanto, né? O Confal, a que ponto chega o poder do Confal nessas questões? O CONFAL, a gente tem uma fiscalização de todos os imóveis que são inventariados para a gente fazer a liberação da isenção do IPTU, né, e do desconto da energia da Codal lá. Então a gente faz a vistoria técnica para ver se o imóvel está sendo mantido, está tendo uma conservação. Essa fiscalização ela começou a ocorrer nessa gestão. Então, vários imóveis estão numa situação muito precária. Que eu disse, que eu já vou repetir novamente, como ela passa da herança de uma família e acaba ficando para os herdeiros, muitas vezes a gestão desse imóvel fica muito complicada. Então, e acaba que a gente faz essa vistoria, a gente pede para melhorar, tanto na parte externa, principalmente, né? Recuperar telhado, tirar alguma árvore que está nascendo nessas edificações, para evitar que essa edificação fique mais degradada do que já está. É um processo muito delicado, a gente está tendo muito cuidado também com o proprietário também, de certa forma, porque é um imóvel, né? Ele tem valor para o município inteiro, mas ele é particular. Então a gente faz essa vistoria, pede essa melhoria, e a gente está tendo uma boa resposta dos proprietários relacionados a isso. Eu vi uma matéria não, estava vendo um programa sobre reformas, aqueles de reformas nos Estados Unidos, né, então, e o pessoal foi reformar uma casa lá, tal, e de repente estava tudo certo, na reforma, de repente barrado. A prefeitura veio e falou, não, aqui a frente aqui não pode mudar e tal, não, mas a gente não acha mais esse material, se vira, vocês vão ter que restaurar. Ela falou, nossa, mas aí a reforma vai virar uma fortuna, tal. Que foi uma questão, inclusive, que eu falei com o Marão, do erro da comunicação, quando foi a questão do mercadão. Não é reforma, é restauração, né? Porque ele não pode reformar, você não pode trocar as coisas, você tem que manter a estrutura. A estrutura, sim. Igual o imóvel é inventariado, então ele pode haver uma adequação interna. Interna, né? Mas interna, a parte externa, não. A parte externa, não. Exatamente, isso que acontece lá. Aí o cara falou, mas aí como é que a gente faz? Não, você está louco, a gente não pode enfrentar isso, não. Lá os construtores não enfrentam mesmo, não tem jeito. Isso aqui, a multa é uma coisa absurda e tal. Aqui também aconteceria isso? Seria essa forma? Sim, a gente tem um caso, que é onde é o escritório do Boticário, com o imóvel inventariado também ali, na Avenida Leopoldino de Oliveira, com a Guilherme Ferreira ali. Na recuperação da casa, teve alguns vitrais, alguns detalhes da fachada que teve que ser recompostos. É aquela que tem uma grana lá? Isso mesmo. Eu ia perguntar sobre esse imóvel. Então, assim, ele foi todo restaurado, hoje ele é o escritório do Boticário aqui no município,
E assim, a composição dos vitrais da fachada tiveram que ser feito por um artesão para recompor a cor o mais próximo possível do original que dá do lado. Né? E E aí geralmente tudo que é manual tem um valor agregado maior. é complicado. É isso que eu falei aqui da cultura e o capital, que às vezes não caminham junto. Mas aí eu quero te perguntar uma outra coisa. O Bosque Municipal, o Jacarandá, ele é inventariado, ele foi tombado? Porque muita gente pergunta isso. Não. Não tem nada, lá não tem garantia nenhuma ali, em qualquer momento pode acontecer Não, alguma na verdade, na intenção não é. Ele vai transformar no Bosque Municipal mesmo, vai ser aberto, vai ser a população toda usar ele, depois acabar com a estrutura dos animais lá dentro. Mas então não existe assim essa ideia de acabar com aquela estrutura ali como bosque, né? Ele é municipal, né? Então ele vai ser mantido lá como porque área muita gente tem os a favor e os contra. Claro. Tem gente que é a favor, tinha que tombar esse bosque, porque senão... Mas aí tem os vizinhos ali que, isso aqui é o cheiro, é não sei o que tal. Tô falando do na verdade, a história do bosque, né? Hoje em dia já não se usa mais ter animal em cativeiro, né? Então, assim... Isso essa parte sim. Tá havendo até uma mobilização da semana para poder desmobilizar o bosque e transformar aquilo no parque. E aí a gente entra então na questão que eu falei, que a gente falou aqui, agora acabamos de falar de novo. Por exemplo, imagina que eu, né, sou herdeiro de alguma coisa, né, e herdeiro capitalista total, aí vem lá o Confal e tomba lá a casa da minha família, e eu falo, que tombou o quê? Eu quero é vender isso aqui, vou vender esse terreno vale uma fortuna, eu não vou deixar isso aqui para esse povo ficar aí, o povo ficar passando aqui olhando essa casa velha não. Por aí meto fogo naquilo, então mando passar um trator lá e derrubar aquilo, e aí, o que acontece? Pois é, a gente faz uma fiscalização, quando acontece um incidente desse, a gente faz uma fiscalização em cima, né, comprova que foi o dano que foi ocorrido ao imóvel, aí a gente tem na nossa legislação do patrimônio, a gente tem uma sequência de multas, uma situação leve, média e gravíssima. E essa multa é aplicada ao proprietário do imóvel, que a partir, se ele não pagar essa multa, essa dívida vai para a dívida ativa dele no município. E qual que é esse gravíssimo, por exemplo, seria, no caso desse, eu acho que seria o gravíssimo? Um descaso com o imóvel... O valor desse chegaria a quanto? Depende, relacionado a um cálculo feito através do valor venal do imóvel, tá? Porque daí tem outros parâmetros, não é só o valor do terreno, né? Tem o valor da construção, do que é tanto que ele é tão importante ele era para o município. Você falou que começou em 80, né? Essa parte, aproximadamente na década de 70, 80. Muita coisa se perdeu nesse caminho, então. Uberaba perdeu muita coisa que poderia hoje estar aí tombada ou inventariada por conta desse caminho, dessa demora, talvez. Não, demora não. Teve um grupo de historiadores, pesquisadores que conseguiu manter a cidade nesse contexto todo, né? Isso mesmo era uma questão cultural da época, de conseguir começar a assegurar, né, esses imóveis, a história de cada município. E aí, a partir da década de 80, houve um inventário de vários imóveis de Uberaba. Nesse contexto, de 80 até 2023, a gente está até fazendo nós estamos em parceria com o IEF e BH, nós estamos revendo toda a legislação, e nós estamos vendo o que a gente consegue fazer, porque tem alguns imóveis que foram descaracterizados, a gente não sabe porquê, mas imóveis que eram inventariados, eles tiveram construção, tiveram acréscimo, a gente não entende muito, mas a partir do momento de hoje, nessa gestão, a gente está alinhando com a IEFA e a gente vai dar uma modernizada na nossa legislação, né? E a partir daí, a gente vai fazer uma análise técnica desses imóveis que foram inventariados na década de 80. Ver se realmente eles têm relevância histórica e arquitetônica, se eles foram descaracterizados nesse tempo, né, que isso ocorre muito mesmo. O proprietário vai lá, ele raspa toda a fachada do imóvel, e aí o imóvel perde a característica dele. E não é aconselhável fazer a recomposição dessa fachada, porque perde o valor histórico do imóvel. A gente, esses imóveis tombados, inventariados, eles se concentram basicamente nesse miolo de Uberaba? Basicamente sim. No miolo aqui, né? Que é no entorno da Rui Barbosa, aqui nessa região. E aí eu te pergunto, a gente tem aqui, por exemplo... A gente chama de centro histórico. A gente teve, por exemplo, ali onde é Uberaba hoje, ali era a Chácara dos Pereira, né? Sim. E hoje não tem nada lá mais, não tem nada que mostre que caracteriza, que foi uma chácara ali. Sim. A gente tem também a Fazenda Modelo. Sim, a Fazenda Modelo é inventariada. A inventariada, tá.
porque é o que eu ia perguntar, porque essa questão é o seguinte, apesar dela não estar, ela está no miolo, você pegar, ela está no miolinho ali, A gente tem e alguns ela faz parte imóveis, dessa história. a gente tem alguns imóveis na zona rural que são inventariados, algumas fazendas que são inventariadas também. A gente tem solicitação do grupo de Santa Rosa, que tem um morro na fazenda de um proprietário lá, até chegou agora essa solicitação, que tem 3 cruzes. E a gente está, junto com a universidade, IFTM, nós estamos vai começar a fazer um estudo dessa área, que era um cemitério antigo, de tropeiros, fazer a marcação de uma via de tropeiros muito importante no século XVIII. Então, e isso agora, todo tipo de inventário que está chegando para o CONFAL, ele vem dos próprios proprietários. Né? Então, a gente está numa fase de revisão dos processos existentes, adequação desses processos, né? E a gente tentar, numa forma com mais consciência e a gente sabe que tem esses processos de degradação do centro da cidade, então a gente tem que tentar adequar os imóveis com a revitalização, a volta do uso, né? O novo uso para esses imóveis, de certa forma. Aí vamos lá agora entrar então no assunto que é o Viva o Centro, né? Como é que nasceu esse projeto e quais as áreas que já foram abertas para visitação? Como é que foi essa visitação? Teve o público realmente comprou a ideia? Sim. E como é que é feita essa visitação? Fala para a gente dos que aconteceram até hoje, como é que vão ser os próximos, assim, principalmente os que aconteceram até hoje. Por exemplo, a gente falou agora aqui da Praça do Brasil. Foi só o pessoal chegar ali na praça e mostrar aquilo ali, ou o pessoal teve de entrar lá e ver? Aquela casa onde é um bar hoje, um restaurante hoje, um bar. Sim. Ali também é inventariado? Aquela casa também é. E aí o pessoal pode entrar nesses imóveis inventariados? Sim. Assim, a gente, vou começar desde o início, eu chego nessa sua área. A gente, identificando que o CONFAL, ele vinha, como você mesmo disse, ou ama ou odeia o CONFAL, a gente tentou, identificando também que a cidade dobrou de tamanho, né, de proporção, a população nem tanto, mas a população ela acaba que não conhece todo esse centro histórico, e para a gente trazer o pertencimento dessa população que anda no centro da cidade e não conhece, não identifica, não sabe como a cidade foi composta, como foi constituída toda essa cidade, a gente pegou o centro histórico, que basicamente é composto pela Praça do Eduardo, SESI, ali a Santa Casa Misericórdia, São Domingos, Concha Acústica, depois a gente pega Santa Terezinha e liga de novo com a Dom Eduardo. Então é um centro histórico aquela região ali. E a gente pegou as principais áreas e formamos esses 6 roteiros. Então em cada roteiro desse a gente pegou os imóveis que eram inventariados, né? E mais outros imóveis também que tem muita relevância mesmo não sendo inventariados, mas tem relevância arquitetônica, relevância histórica, o nome das ruas, particularidades desse roteiro, desse trajeto, e a gente vem contando a história do desenvolvimento da cidade, caminhando pausadamente, identificando o acabamento do piso, da pavimentação, o estilo de cada casa, e a gente montou esses roteiros. O primeiro, a gente saiu da Fundação Cultural, que era na Praça Barbosa, a gente foi até no SESI Minas lá em cima, passamos pelo grupo e depois nós descemos de novo até a Praça Barbosa, que é onde foi um dos inícios da ocupação da cidade, né? Uhum. Então ali tinha um cemitério antigo, então a gente vem contando tudo. Esse cemitério é onde é a escola? Onde é o SESI Minas ali, onde é o SESI, ali naquela região ali em cima mesmo. Então a partir daí houve a doação onde era a catedral ela foi construída mais embaixo, aí depois a gente saiu, a gente fez um segundo roteiro. A gente saiu da Rua Barbosa, foi até a Concha Acústica, explicando todo o contexto histórico da Arthur Machado, mostrando quais eram os imóveis que eram inventariados, a importância da Arthur Machado para o desenvolvimento da cidade, foi a Rua do Comércio, é a rua que as pessoas que chegavam pela malha ferroviária desciam com as suas cargas, é onde os tropeiros, um pouco antes, no século XVIII, passavam, que era uma rota de tropeiro, que chegava até ali na Gameleira, que hoje é a Concha Acústica. Então a gente vem contando pausadamente a história do município. O terceiro roteiro saía da Santa Casa Misericórdia, que é de 1840, quando foi a chegada das Irmãs Dominicanas em Uberaba,
Então era um lugar mais afastado do centro da cidade, para tratamento para não misturar com a malha urbana, então ele ficava mais afastado. E a partir daí a gente conta a história das congregações dominicanas, tanto do grupo do Nossa Senhora das Dores, quanto da São Domingos, né? E do Marista, de certa forma. Então a gente conta toda essa evolução daquele trecho que sai da Santa Cruz da Misericórdia, vem o colégio Nossa Senhora das Dores ali, a construção da capela do colégio, que hoje é um museu. A gente entrou dentro da capela, a gente entrou dentro do UTC, caminhando por dentro. A gente entrou dentro da capela, fez a visita dentro do museu, depois a gente passou pelo Mercado Municipal, entramos novamente no Museu de Arte Sacra da Santa Rita, passamos pela biblioteca, que também é inventariado, e acabamos no Geocídio, que a gente forma um roteiro bem interessante, foi muito interessante. O quarto roteiro, a gente entrou dentro da São Domingos, contamos toda a história da execução, porque uma coisa vai linkada com a outra. A gente contou toda a história da igreja de São Domingos, a construção dela, o tipo de material, os vitrais. Entramos dentro da parte do claustro, onde os padres moram. Os padres abriram para a gente entrou, mostrou toda a parte interna da igreja, explicando o funcionamento direitinho. Explicamos a reforma que ela teve na década de 60, 70, a troca dos vitrais, do piso, toda a repintura da igreja, até por que isso aconteceu, que era uma renovação da igreja católica na época, então precisava ficar mais limpo, mais simples, né? Aí depois a gente sai pela Lauro Borges, vai até a Praça do Brasil, que é um conjunto muito bem preservado, né? E a gente explicou, quando o imóvel é particular, a gente tem um pouco mais de dificuldade para entrar. Mas quando a gente entrou dentro do Brasil, explicamos toda a estrutura dele, né, que é de 1909, então a gente explicou como é que funcionava, entramos no museu do grupo, tem várias fotos de professores da década de 20, mobiliário, tem alguns elementos bem interessantes também. E a gente contou toda a história do entorno da praça ali, e geralmente no final de cada roteiro, a gente faz uma roda, e a gente conversa, tira dúvida, pergunta, né, para a população que está participando. E essa adesão, essa população que participou, sim, mais jovem, pessoal mais velho, qual que era o... Tá sendo uma coisa mista, na verdade. A gente percebe que tem vários universitários, tem uma população que viveu nesses locais e quer reviver alguns momentos, tem jovem levando os avós, tem pai levando filho, né? Tem universitários que querem conhecer mais um pouco da história da cidade, e até as pessoas que estão passando pela própria região nesse momento também acabam seguindo a gente. E é um público E é uma fiel. interação? Sim, a gente a palavra é aberta para qualquer pessoa. Se tiver uma informação importante ou um caso diferenciado daquela região ou alguma informação que queira expor, a gente dá total palavra, porque na verdade é um bate-papo orientado, né? A gente tentando entender como é que a urbanização foi feita, como é que ela está hoje, né? Isso tudo agrega muito valor à caminhada. Como é que vai ser esse do Fabrício? Agora a gente vai ter o da Praça Santa Terezinha ali. Olha, quando fala Fabrício, a gente sempre fala Fabrício, né, pessoal? Muita gente não sabe da história porque Fabrício, isso, né? Alto do Fabrício, que era o ferreiro, né? Isso, era o ferreiro que tinha lá em volta da praça, ele tinha uma escola de ofício de ferragem, né? Uma selaria, fazer peças. Como é que vai ser ali, então, a questão da Santa Terezinha? Ali, inclusive, construíram um prédio ali, mas mantiveram, né? A fachada de uma casa ali, né? E tal, que era a questão do indo para o Morro da Onça. O Morro da Onça também é? O Morro da Onça também, é inventariado. A gente inventariou várias ruas de paralelepípedo da cidade, porque, na verdade, é uma característica da nossa cidade, ela traz mais permeabilidade para o solo, ele absorve melhor a água, né? E cria uma característica diferenciada, né? Então, assim, toda aquela região da Santa Terezinha, as ruas foram inventariadas, né? Então, a Santa Terezinha, a gente também vai contar a história da composição da primeira capela, depois da reforma da igreja para o contexto que ela é hoje, falar do estilo arquitetônico, da decoração interna. A gente tem um padre que foi enterrado lá, que tem um misticismo em cima, né? Com a placa de mármore que ela formou meio a silhueta do padre, vamos explicar tudo direitinho. Nós temos várias casas ali que são inventariadas e casas também que não são inventariadas, mas têm grande relevância arquitetônica no contexto da cidade.
E então a gente vai fazer dentro da igreja, faz um entorno da praça inteira, vamos passar ali de frente do prédio que tem a fachada preservada, nós vamos explicar o terreno do lado também, que tem o imóvel é inventariado, que ele já foi autorizado em 2019, vai preservar uma parte da fachada e vai construir um prédio na esquina ali também, na Ricardo Misson. E aí nós vamos descer até a junção do Morro da Onça, explicar por que chama Morro da Onça, o tipo de acabamento, que é a pedra pé de moleque, que é uma pedra que ela segura mais o carro, o pneu para poder descer ali com mais tranquilidade. Explicar ali algumas casas bem importantes, sabe, de composição arquitetônica e moradores também. Na esquina, né? Isso, tem uma casa muito importante, Silva Jardim, isso mesmo. Tem uma casa muito bonita ali, neocolonial, muito bem preservada. E depois nós temos outras casas nessa descida da Silva Jardim que tem estilo Art Deco, tem o estilo chalé, aí tem o estilo modernista do outro lado. E lá embaixo nós temos dois exemplos bem interessantes também, junto na esquina com a João Pinheiro, que é uma casa de estilo colonial, que ela é inventariada e ela tem um novo reuso, né? Hoje ela funciona comercialmente como um bar, funciona bem, mantiveram a estrutura da casa toda, teve alguma adaptação interna, mas isso a gente é bem adaptável a isso, né? A gente precisa que esses imóveis tenham uso, né? E a gente tem um exemplo também ali na João Pinheiro, quase em frente a Silva Jardim também, que é um imóvel que não é inventariado, mas funciona também como um bar e ele mantém uma característica bem interessante, mantendo a fachada como era antigamente. Por que essa questão desse Viva ao Centro, eu estava lendo, vocês vão fazer ali na região da Santa Terezinha, e tem a questão do Congo ali, né, que sempre tem o busto ali da Princesa Isabel, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre essas questões históricas que envolvem aquela praça ali, aquela região ali. A Belisque também é inventariada. A Belisque é inventariada também, com certeza. Porque ali a gente tem a casa também, a casa de frente, bem de frente à igreja também, que eu acredito que seja, tem umas casas ali que devem ser, né? São 3 imóveis ali que são inventariados. E aí vamos falar da história da cultura afro, né? Dessa representação. Que aí nós temos essa parte, ela já liga com outro roteiro, que é o segundo, que é o da Arthur Machado, que ali na Avenida Getúlio Vargas a gente tinha a capela colonial ali, né? Que era uma capela construída pelos escravos, né? Onde eles podiam frequentar e tudo mais. Nossa Senhora do Rosário, né? E aí, a partir do momento que essa igreja ela para de haver os cultos nela e ela é desmobilizada para uma possível modernização ali do centro da cidade, né? Há essa cultura de sair da Praça Santa Terezinha, onde foi colocado o busto da Princesa Isabel, e aí eles fazem esse percurso todo pelo Presidente Vargas até a esse memorial que foi desenvolvido ali, que foi colocado a Mãe Preta ali na Praça do Brasil também, em homenagem à população afrodescendente. Né? Aqui na questão do centro, a gente está falando do centro, a gente tem também ali, agora vindo para Manuel Borges de novo, ali onde são as lojas americanas, né, que era o jornal, não é isso? Isso ali mesmo. Não preservou quase nada, né? Não houve preservação, bem dizer, nenhuma, né? Só a fachada mesmo. Só a fachada. Alguns elementos da fachada. Isso. O Magazine Luiza também parece que era um prédio também. O Magazine Luiza era um hotel, né? Que era um hotel muito bonito ali, toda aquela esquina ali da Rua Barbosa até o final do Magazine Luiza, era um hotel bem bacana. Não foi preservado nada. Na verdade, aquela demolição foi na década de 80, né? E assim, não tinha não tinha esse órgão que tomava conta desse patrimônio nessa época. Depois do Magazine, depois ali da Lojas Americanas, a gente tem um prédio de 3 pavimentos e logo depois a gente tem um conjunto de casas ali que elas já tinham sido aprovadas, a demolição da parte do fundo delas para a construção de um prédio comercial, e acabou que, como foi aprovado em outras gestões, né, eles estão até em obra agora, vão manter só a fachada também. De certa forma, elas mantêm uma leitura arquitetônica daquele trecho da cidade ali, sabe? Aquela casa que eles falaram que a Dilma morou, não sei o que tal, o que virou aquela história? Aquela casa está no processo de inventário, tá? Está fazendo levantamento dos estudos para delas. A frente dela tem uma bem mais bonita que ela, né? Assim, aquela deve ter inventariado. Isso mesmo. E assim, na verdade, o da Dilma tá por causa da importância de ter sido a mãe, a família da ex-presidente, né? Estão fazendo um estudo para ver se realmente isso vai continuar.
Só um minutinho aqui para a gente falar da ZebuBet. Então, quem aí gosta de aposta, hoje tem muito jogo para apostar, né? Tá tendo jogo a semana inteira. O pessoal pagou uns bilhetes altos essa semana, então quem ainda não apostou, zebubet.com.br, pode entrar lá. Vocês vão ter todas as informações lá e o pessoal tá pagando bem, viu, gente? E é um site de apostas de Uberaba que tá pagando imposto em Uberaba. Então, ou seja, é um recurso que fica para a cidade também, ao invés de você apostar nesses sites aí que são lá de não sei onde, aposta na ZebuBet, que vai ficar aqui em Uberaba. Eu queria agora te fazer uma pergunta, assim, essa é mais de curiosidade mesmo, assim, cunho pessoal mesmo. Tá certo. Vamos lá. Eu sou apaixonado por essa questão de cultura, essas coisas todas, assim, é uma coisa que eu sempre falo aqui, se eu pudesse fazer podcast só falar disso, só essas coisas de cultura e tal. E eu queria saber, assim, como a gente falou aqui, né, essa questão de você se presente no Confal. O Confal é amado e odiado. Certo. Mas aí eu queria que você falasse um pouco, assim, da questão, quando você foi convidado para assumir o Confal, e hoje desenvolver esse trabalho, está envolvido com tudo isso, com essa história de Uberaba, e ver esse interesse da comunidade e tal. Queria que você falasse um pouco da sua experiência pessoal, do seu sentimento, depois que tudo isso vem acontecendo na sua vida. Sim, claro que quando eu recebi o convite para participar do Confal, tive o interesse, né? Lógico, fiquei muito lisonjeado de ser convidado para participar do Confal. É uma responsabilidade muito grande, né, tratar desses imóveis, né, que conta a história do nosso município. Então, a gente realmente foi entender a lei nos seus mínimos detalhes, né, e a gente alinhou, junto com os conselheiros, né, uma forma da gente tentar mudar a cara do Confal, né, tentar mudar na legalidade, né, orientando os proprietários, achando a melhor forma da gente conseguir preservar e trazer uso para esses imóveis também. E a gente tem feito um trabalho muito interessante na concepção do conselho no todo, né? A gente vem fazendo essas ações, né, de educação patrimonial. A Fundação Cultural também tem feito essas ações de educação patrimonial nos colégios também, que isso é muito importante, vai mudando a mentalidade da população, que vem desde criança isso, né? E a gente tá vindo assim, como a gente tá tentando melhorar essa legislação, estamos tentando rever esses processos, a gente vai conseguir dar uma melhorada muito grande nisso. Então está sendo gratificante para mim como profissional, como arquiteto, como pessoa também. Minha família é toda daqui, meu avô é imigrante italiano, minha avó é imigrante espanhola, e eles cresceram e construíram o patrimônio deles aqui na cidade. Meu avô, ele constituiu, teve 3 lojas na Arthur Machado, então toda essa parte histórica do centro tem muito pertencimento a isso também. Então isso traz uma satisfação pessoal muito grande, pode falar a verdade. E um desafio também, com claro, certeza. Né? Para as pessoas entenderem um pouquinho, que eu estou falando da questão do sentimento, semana retrasada eu tive que ir lá no COC, onde era o COC, hoje é uma faculdade, né? Sim. E eu estudei ali. Sim. Então aí quando eu cheguei ali e tal, eu entrei, até cheguei em casa e comentei, falei, cara, eu estudei ali era tão bonito, era tão... E simplesmente acabaram com tudo, assim, mudaram toda a estrutura, tiraram totalmente aquela... Sabe, não tem mais o visual, a parte de cima que é a entrada aqui por essa rua, inclusive está destruída, sabe, não tem nada, assim, descuidaram totalmente da coisa, assim, a parte de preservar o que era quando eu estudei ali, né, tal. E aí a gente sente, é claro que tem gente que está estudando ali hoje que não tem nem ideia de que era aquilo ali e não tem valor nenhum. Mas para a gente, assim, que passou uma vida ali dentro, é uma coisa, assim, que a gente olha e fala, pô, não é possível. É a mesma coisa que se eu fosse hoje, né? Se a gente for falar hoje quem estudou na universidade aqui, no centro da cidade, aqui na UniUB, né? Ou quem estudou e lá, no próprio FTM, né? E ver também o prédio, encontrar um prédio todo destruído, todo acabado. Eu vou te dar até um exemplo uma coisa assim, né? Vou te dar um exemplo muito legal. Assim, minha família inteira ali da região dos Estados Unidos, Arthur Machado e tudo mais, ele foi criado entre a São Domingos, a Catedral, e estudei no Brasil, fiz meu primário no Brasil. Então, quando todo mundo entrou no Brasil, foi uma felicidade muito grande, porque o prédio ele está igualzinho. Um cuidado, né? Essa importância do cuidado das coisas. Assim, a parte refeitória, as outras, lógico, teve uma parte do gramado que fez o estacionamento, mas é um ajuste que teve que fazer, né? Mas assim, a parte física dele estava praticamente muito parecida da época que eu estudei lá, né? E colégios de Uberaba, quais são os que foram
já inventariados ou tombados? Nós temos a capela do Colégio Nacional das Dores, a capela do Eduardo. O Marista, ele não é inventariado, tá? O Colégio Marista não é. Então, se a gente não tem colégio inventariado... Tá, tem o Grupo Minas Gerais, que é inventariado também, o Grupo Brasil também é inventariado, o Castelo Branco também. Deixa eu lembrar mais algum. Eu acho que são esses, sim. Eu posso até depois te passar uma listagem completa. E mosteiros? A gente tem vários mosteiros aqui também. Esses mosteiros são inventariados? Nós temos o da Medalha, que é. A gente tem ali o da Avenida Saudade também, que é. A gente tem agora, o nome da congregação eu não lembro. Mosteiro da Glória também. São esses 3. A gente tem vários prédios aqui hoje, assim, que tem um significado, foram coisas importantes em outras épocas e hoje foram transformadas. A gente tem ali na Arthur Machado mesmo, onde também era um hotel, né, que hoje tem os comércios embaixo ali, tá, mas o prédio está totalmente, assim, a parte de cima está totalmente abandonada. A gente tem o Grande Hotel também no centro e tal. Sim. E esses 2 prédios, principalmente o Grande Hotel, o Cine Metrópole ali e tal, não existe a possibilidade, por exemplo, de fazer alguma coisa ali para preservar pelo menos aquela estrutura, tal. O Grande Hotel parece que hoje não tem mais como, está muito judiado, e acredito que seja um problema familiar também, deve ter alguma questão envolvida aí. Mas aquela parte de baixo, ali onde era o cinema, tal, ali não tem nada para ser feito, que possa ser feito para tentar manter aquilo. Pois isso ele até fez uma visita técnica agora no Grande Hotel, tem mais ou menos um mês atrás. A gente andou em todo o hotel, desde a parte de forro até o subsolo. O prédio ele tem uma estrutura muito sólida, né? Lógico que precisa ser todo adequado, todas as suas instalações, né? Os proprietários eles estão em busca do empreendedor, eles têm uma proposta de transformar o Grande Hotel num centro clínico, uma coisa com esse sentido. Só que eles não conseguem captar esse investidor para poder transformar aquele prédio, dar um novo uso para ele, né? É uma estrutura extremamente importante para o nosso município, né? Foi o primeiro prédio do interior de Minas Gerais, do Centro-Oeste também. E está muito por dentro, por mais que ele esteja muito degradado, ele ainda está muito preservado pelo tempo de uso e tudo mais. É lógico que ele precisa ser modernizado e tudo mais. O hotel modelo. Onde era o cinema, na parte de baixo? Como é que está aquilo? Aquele hall, ele se mantém. A parte interna do cinema, acho que entraram alguns vândalos lá dentro, aí uma parte do fogo desabou. Realmente precisa de uma grande reforma, né? A gente solicitou agora que ele fizesse a recuperação da parte baixa da fachada ali, que é para ele conseguir a isenção do IPTU, né? Então ele vai ter que dar uma limpada naquela fachada, pelo menos limpar tudo, dar uma recuperada ali para poder, até para a população que está passando naquele passeio não ter nenhum problema de deslocamento de embalagem, alguma coisa nesse sentido. E o hotel modelo também, ele é inventariado, ele está completamente fechado já tem muito tempo, né? E a gente não, como ele é um imóvel privado, a gente não fez ainda a vistoria dele ainda, esse ano ainda. Então, se a gente não sabe do reuso dele ainda, o que estão pensando para ele. Luiz, eu quero te agradecer e para o pessoal ver o tanto que é importante a cultura, tanto que é importante a educação, né? Que se esse pessoal que invadiu lá, onde era o Cine Metrópole, tivesse acesso à cultura, à educação, tivesse tido esse acesso, eles não fariam isso. Eles iriam lá para preservar. Mas, infelizmente, né, o nosso país é assim. Então, a palavra é sua, para você se despedir, para você convidar o pessoal para o próximo Viva Centro, né? Fica à vontade, o microfone é seu, e eu me despeço aqui. E peço mais uma vez para o pessoal, se inscreva no canal aí, e a gente vai ter papo legal como esse aqui sempre. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você essa noite. Vim convidar a população para sábado agora, dia 27, a partir das 9 horas, na Praça da Santa Terezinha. A gente vai fazer esse roteiro pausado, caminhando gradativamente. Vamos explicar toda a história ali daquela praça, dos imóveis que estão no entorno, da própria igreja, composição da igreja, e algumas outras histórias ali do cotidiano de Uberaba de outros tempos, né? Aí é uma caminhada com conhecimento, trazer pertencimento das pessoas para aquela região da cidade, que é muito importante. E venham com a gente, venham participar, traga seu avô, traga o pai, traga seu filho, né?
quem se interessar, nós estamos lá, vai ser uma caminhada muito interessante. Falo novamente, passa um protetor solar, um chapéu, uma garrafinha d'água e vamos caminhar com a gente, saber um pouco mais da história de Uberaba. Muito obrigado, Jânio. Gente, é isso aí. Obrigado, um abraço.